Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E Emmanuel comenta na lição 8 do livro Ceifa de Luz, Legendas do Tribuno Espírita. Cultuar a beleza verbalista nas elocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles ao mesmo tempo o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade manejando a palavra digna, entretanto estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. A exemplo do que aconteceu no estudo de ontem, hoje Emmanuel traz mais 10 sentenças, porém dessas sentenças agora estão dizendo respeito ao tribuno. E quando ele fala tribuno, está falando do orador, daquela pessoa que de alguma maneira ela vai se utilizar do recurso da palavra para poder estar divulgando a doutrina e consolando os corações das pessoas. As pessoas, a gente pensa que tribuno vai se referir somente a quem está fazendo uso da palavra dentro da casa espírita e se engana. Porque muitas das vezes nós estamos sendo muito mais úteis levando essas mensagens quando a gente está visitando alguém que terminou de perder um parente, alguém que está passando por uma situação muito difícil, está quase se entregando na vida, a gente não sabe da vida das pessoas, e a gente é utilizado como instrumento, às vezes, nessas conversas informais também. Então, vamos analisar uma por uma. Ele vem falar para a gente, cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, mas alicerçar, porém, a palavra nas lições do Cristo. Primeira recomendação é a recomendação de sempre. Vamos procurar estudar o português, vamos procurar ler o máximo, porque cada vez que a gente lê, a gente traz a cultura para a gente, porém não é só na leitura, a gente tem que passar para as lições mesmo, para a prática. Esse é o primeiro. O segundo, confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Então, é uma coisa interessante, né? Foi dado um tema para a gente. A gente vai falar sobre amor. Se você preparar a sua palestra sobre o amor, mas antes de fazer a palestra, você fizer uma prece, e a prece que a gente sempre faz é sempre nesse sentido. Eu peço para que vocês me protejam de mim mesmo, não deixe que o meu ego, que eu fale aquilo que eu quero falar. Não, eu quero falar aquilo que precisa ser dito, que vai ser de utilidade. Vocês vão perceber que a mesma palestra em 5, 10 lugares diferentes, sendo 5 palestras diferentes. Cada lugar vai ter uma necessidade diferente. Se a gente não fizer a prece, a gente acaba não tendo essa inspiração superior para isso. O terceiro, atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de veiculá-las. Uma coisa que acontece com muita frequência, aconteceu muito comigo durante um tempo. Eu estava assistindo uma palestra de um determinado palestrante, ele fala sobre algum material que me chama a atenção, eu vou lá, não consulto aquele material e reproduzo. Daqui a pouco eu sou surpreendido por alguém. E onde você viu isso? Em que lugar você viu isso? E a gente vai ver e a informação não era bem assim, ou estava um pouquinho equivocada, ou totalmente equivocada, e você estava reproduzindo uma coisa que você não conferiu antes. É o mesmo cuidado que a gente tem que ter hoje com as fake news também. A gente tem que pensar que nós somos responsáveis por todo o pensamento e sentimento que a gente provoca nas pessoas também. Vamos para a quarta, reverenciar a verdade. Contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Não é que você vai omitir a verdade, mas em tudo vai ter um lado bom e um lado negativo. E o problema é a ênfase que você vai estar dando.
para o lado bom ou para o lado ruim. Às vezes você pode contar uma notícia muito ruim, mas mostrando a resignação, a fé, a esperança de uma pessoa que passou por aquela prova muito ruim. E às vezes você pode ficar só dando ênfase no ato, no que aconteceu, e a maneira que você vai trazer o assunto vai fazer toda a diferença. É bom a gente estar sempre olhando para o lado bom das coisas. Uma letra de uma música aí moderna, nunca deixe de lado seu lado bom. E a próxima, formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Então, aquele crivo lá dos gregos, bastante antigo, né, fala, é verdade? É bom? É útil? Se não for um dos três, não reproduz. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a verdade também, porque eu aprendi até com o seu altivo Panfiro lá do Leon Denis. Aí eu chego para fazer uma visita a uma pessoa que está enferma. Abro uma página, eu dou uma lida prévia, vejo que aquela página vai trazer mais reflexo. Aí a pessoa, não, é porque eu aprendi através da obra de André Luiz, que quando eu estou abrindo a página, os espíritos estão manipulando a página para poder trazer a mensagem. Não, mas dá uma olhada antes. Às vezes pode ser que a página venha só apertar cada vez mais a cabeça da pessoa, fazer a pessoa sofrer, para quê? Então vamos estar sempre buscando, né, o que tem de bom, né, nas coisas. Vamos conduzir as opiniões para o bem de todos. É isso, essa que é a ideia. Mais uma. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Não esquecer absolutamente o passado, não é por aí. A gente tem que aprender com as experiências do passado, e o homem, como espécie aqui na Terra, é a única que consegue aprender com as experiências do passado. Allan Kardec uma vez fez uma observação que deixou a gente, né, pensativo. A casa do João de Barro é a mesma hoje e a mesma há 2000 anos atrás. Os animais, eles acabam não evoluindo igual a gente evoluiu. Você para ver, se tivesse uma cidade só de cachorro, né, uma cidade só de ratos, para ver as indústrias nossas da época, as indústrias de hoje, as nossas construções civis da época para as construções de hoje. A gente precisa, sim, estar o tempo todo aprendendo com as experiências passadas para não cair no mesmo erro. A outra, enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. É muito bom a gente estar adaptando o tempo todo e se fazendo inteligível para todo mundo que a gente vai conversar. De que adianta você usar uma linguagem prolixa? O próprio nome já é complicado, né? Mas aquela linguagem que não tem alcance, não chega no coração das pessoas, não adianta. Outro, instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Então, faz parte, sim, a oratória espírita, a oratória religiosa, ela tem essa finalidade. Ela tem que estar sempre motivando as pessoas para o levantamento do bem. Ela entender que por que fora da caridade não há salvação, e ela se permitir a prática através desses primeiros atos aí. O penúltimo, falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Isso é um desafio, gente. De fica calado, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar. Parece que a gente tem aquela vontade o tempo todo de esperar uma brecha da pessoa para poder a gente entrar e querer falar alguma coisa. Não, deixa a pessoa desabafar. Às vezes a pessoa, só pelo fato de estar desabafando, está tirando uma tonelada de cima de si, está indo para casa leve, mesmo que não resolva o problema imediatamente, mas ela só precisava colocar para fora. Colocar para fora é uma coisa muito boa. Vamos aprender a ouvir um pouquinho mais. E a última, enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade manejando a palavra digna, entretanto, estudar quanto possível de modo a ser mais útil no aprimoramento geral. Vamos lembrar de uma coisa, né? O Espírito de Verdade falou para a gente, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. O segundo é instruí-vos. Quando eu falo em instruí-vos, ele não está nem falando instruí-vos só no material espírita, não, porque isso seria uma segregação. Ele está falando, estuda tudo que vier ao teu alcance, tudo, mantenha o seu cérebro o tempo todo em movimento, e você vai cada vez mais adquirindo mais cultura para poder estar passando para as pessoas também. Então, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pelas 10 recomendações
E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.